A gente vai abrir agora a nossa programação de palco muito, mas muito especial, que é um artista de Brasília para o mundo. Com uma jornada de um quadrinista, alguém que ama desenhar, que chega a uma das maiores, se não a maior editora de quadrinhos do mundo, começando pela publicação independente até o mainstream do quadrinho mundial. Tiago vai falar sobre o processo, etapas e dicas para quem sonha em ver as suas artes e histórias tomando vida nas mãos dos leitores da Nona Arte. Então, por favor, salva de palmas para Tiago Palma! Bom dia, galera. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bem, vamos... Tá todo mundo bem? Todo mundo feliz? Todo mundo acordado? Todo mundo alimentado? Legal, bacana. Vamos ver, cadê a apresentação? Opa, volta, calma. Bem, meu nome é Tiago Palma, como já foi anunciado aqui. Espero que todos estejam muito acomodados aí. Vamos falar um pouquinho da minha história. Eu conto histórias em quadrinhos, faço ilustrações bonitas às vezes, e sou um músico também. Eu toco bateria. Aqui tem um QR Code para quem quiser ver mais links e coisas das minhas redes e etc. E uma grande notícia, uma grande novidade que aconteceu comigo a partir do ano passado foi que eu comecei a trabalhar para a Marvel. Exatamente. Então, eu vinha do independente, da publicação de quadrinhos, e essa aqui é a minha grande novidade dos últimos tempos, meu último ano aí, é que hoje eu faço história em quadrinhos, sim, para a Marvel. Mas, calma, né? Antes disso, a gente vai falar um pouquinho do como a gente chegou até esse momento, como é que eu cheguei até aqui. Acho que já desde pequeno, né, comecei a ter um pouquinho de indicação do que eu estava gostando de desfrutar. Aqui eu estava na casa da minha avó, na mesa do meu tio, lendo um gibi aqui do Thor, se eu não me engano, e com muitas influências e sendo bombardeado por essa paixão pela arte, pelos quadrinhos, pelo cinema. E, além disso, também... não sei se sou eu ou... Ei. Ah, tudo bem. Obrigado. Também tinha a vocação um pouco pela música, começando a dar seus ares. Essa bateria em específico que eu estou em cima, a bateria do meu pai biológico, João Palma. Ele era baterista, e um baterista renomado aí no mundo da bossa nova, especificamente. Ele tocava com Tom Jobim, Sérgio Mendes, gravou os principais discos do Tom Jobim, tocava no Sérgio Mendes e Brasil 66. Então teve uma longa história aí, mas eu não tive muito contato com ele na vida, mas o pouco contato, algo genético talvez, passou, e a bateria também esteve extremamente presente na minha vida. E claramente eu não estava seguindo muito um caminho para virar um contador, para virar um advogado. Acho que isso não estava nas cartas para mim, né? E no mundo, na minha missão dos quadrinhos, esse aqui foi o meu primeiro trabalho pago. Isso aqui na época da escola. Na época do segundo grau, eu estava ali no que hoje eu esqueci como é que é, o ensino médio, né? Assim, e eu estava no segundo ano do ensino médio e era parte de um trabalho de outra turma, de um outro grupo da minha sala que tinha que fazer uma história em quadrinho, uma adaptação de Dom Casmurro. E aí eles me contrataram, falando: velho, eu não sei desenhar, eu preciso da sua ajuda. Aqui está um roteiro que a gente achou na internet, isso em 99, né? E aí eles me passaram esse roteiro e eu, felizão, meti bronca e fui fazendo a minha adaptação de Dom Casmurro, e eu tenho até hoje esse gibizinho guardado. E foi o primeiro trabalho em quadrinhos que eu recebi, eles me pagaram R$10, eu acho. Eu apresentei e no final eles me devolveram, falando: ó, esse aqui é seu, velho, manda bala. E foi muito importante para mim esse momento. Então, assim, falando um pouquinho resumido sobre a minha vida profissional,
há mais de 25 anos aí trabalhando como ilustrador freelancer, trabalhando diretamente com agências, com clientes particulares, com governo, qualquer entidade do tipo que quer fazer uma cartilha, quer fazer uma história em quadrinho educativa, ou quer fazer uma ilustração publicitária, quer fazer o que seja, né? Já vem há muito tempo trabalhando com isso. Sou formado em publicidade no CEUB, né? Me formei ali em 2008. E já na época eu já estava entrando em agência, já estava estagiando. A partir do segundo semestre, eu já estava estagiando numa agência chamada Mr. Brain, aqui em Brasília, né? E foi muito formativo essa época, tanto porque eu estava na faculdade, mas eu já estava me inserindo no mercado, já estava conhecendo gente, e aí a galera conhecia o meu trabalho, sabia que eu desenhava, uma coisa levou a outra, e aí toda hora, todas as indicações e trabalhos futuros que eu ia recebendo foram frutos de cada etapa desse processo, cada pessoa que eu conhecia, com quem eu trabalhei junto. Eu estudo bateria desde os 11, ou estudava, não estou tão estudioso mais, né, Rodrigo? E aí, mas desde os 11 anos que eu estava ali, comecei a adentrar nesse instrumento e com isso gravei 4 discos, tenho duas bandas, fiz turnê pelo Brasil, toquei nos Estados Unidos, Canadá e na Inglaterra com essas bandas. Então, assim, foram ao longo de mais de 20 anos aí de atividade, a gente fez muita coisa nesse mundo independente aí como músico. Também trabalhei como diretor de arte em algumas agências de publicidade aqui em Brasília também. E fundei a minha empresa de ilustração em 2009, a Banana Azul Design, que é onde eu faço o meu trabalho para oferecer o serviço de ilustração a todos os que precisam, todas as agências, todos os processos. E hoje eu também sou diretor criativo da revista Traços. Quem conhece a revista Traços aqui em Brasília? Massa. A revista Traços, ela é uma revista cultural sobre a cultura da cidade. E aí ela é uma revista que ela fala sobre cinema, gastronomia, música, teatro, de tudo voltado para a cultura. E mais importante ainda, ela é um projeto cultural, social, perdão. Ela é um projeto social de geração de renda para pessoas em situação de vulnerabilidade. Ou seja, pessoas que estão passando com dificuldade de, às vezes, estar tentando sair da rua, pessoa que está tentando, passou um período muito difícil de vida, não tem trabalho, não consegue trabalho formal. A pessoa se cadastra na revista, vira um vendedor da revista, ganha todo um treinamento, colete, tem todo um apoio psicossocial, e essa pessoa, né, segue a vida conseguindo gerar renda a partir desses momentos. Então é um trabalho, uma parte muito importante do trabalho que eu gosto de fazer. Tive essa vida dupla por muito tempo, de músico, ilustrador e designer, tocando, tanto fazendo shows e viajando, e ao mesmo tempo fazendo meus freelas e fazendo trabalho para as agências, fazendo trabalho pelo mundo, fazendo capa de disco, fazendo fazendo coisa de identidade visual de banda, de festival, merchan, tudo isso ao mesmo tempo e agora. E a música me levou pelo mundo, a gente tocando no Canadá. Esse aqui foi um dia que minha banda Etno, a gente ganhou um festival chama Indie Week no Canadá. A gente foi eleita a melhor banda do festival. E isso nos levou até tocar em Manchester, na Inglaterra no ano seguinte. Então, posso dizer que eu fui muito feliz aí na música também ao longo desse tempo todo. E como eu falei, né, o trabalho com a Traços que eu faço, que já são há mais de 10 anos aí nessa atividade, começou em 2016 e segue firme aí até hoje, mesmo fazendo trabalho com a Marvel, eu também faço questão de continuar fazendo a Traços, porque hoje são quase 100 edições lançadas, sei lá quantas ilustrações, porque eu faço ilustrações dentro da revista também, então são 2, 3 ilustrações ou mais por edição. Hoje ela funciona em 3 cidades diferentes. Ela acontece em Brasília, Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Recentemente acabou de começar, está sendo as primeiras edições por lá. E é isso, ela tocou muitas vidas, porque são essas vidas, essas pessoas que
trabalham e vivem a relação delas com a geração de renda, a busca de dignidade enfim, isso tem sido extremamente gratificante, que a gente vê no olhar das pessoas o tanto que elas tiveram a vida delas mudadas mesmo, assim, que elas sentiram que elas conseguem abordar as pessoas sem estar pedindo algo, elas estão realmente oferecendo algo que traz um valor social, cultural, e elas se sentem valorizadas nesse sentido, porque elas se sentem parte disso. Aqui tem um pouco das minhas obras, né, do que eu venho publicando desde 2016, quando eu decidi que eu queria entrar mais forte nos quadrinhos, né? Sempre foi um desejo meu, desde criança, mas por muito tempo ficou aquela coisa assim um pouco mais deixando, às vezes a vida vai levando, né? A gente vai fazendo trabalho, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo, aquele outro projeto, mas aí tem aquele sonho de fazer quadrinhos, mas eu ficava naquela de não sei que história que eu vou contar, como é que eu vou fazer, por onde que eu começo, né? E apesar de ler muito quadrinhos, apesar de já ter domínio técnico de certa forma suficiente para já fazer uma história de quadrinhos, essa primeira barreira, esse primeiro início é onde eu acho que muita gente trava. A gente às vezes fica naquela assim, antes de dar o primeiro passo, a gente acha que ele é grande demais, né? Mas a minha sorte foi que uma das publicações aqui em cima, elas são coletâneas, né? Ou seja, são vários livros, como se fosse um livro de contos, são livros com várias histórias em quadrinhos dentro delas, histórias curtas, e é uma maneira muito legal de você começar o processo, para você engatar, você se junta com outras pessoas, colabora com elas, criam histórias juntos, e aí todo mundo junto, você tem um livro. Aí você não sai daquele lugar que você, tipo, nossa, eu tinha que ter aquele gibi, pronto. Não, todo mundo junto foi lá e agora você tem um livro para vender, todo mundo ajudou a pagar o custo de produção, de impressão do gibi, e aí você já sai, entendeu, com o produto na mão e uma coisa leva a outra. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu fiz primeiro essa imaginários em quadrinho aqui, com o cara com uma furadeira na testa aqui, uma revista de terror. Me convidaram para fazer. Estavam precisando de um desenhista para uma das histórias. Aí um amigo meu me indicou para fazer a história, porque sabia que eu estava correndo atrás dos quadrinhos. E aí eu fiz essa, deu certo, a galera gostou. Na sequência me convidaram para esse Delirium Tremens aqui. E aí uma coisa virou uma enxurrada, porque assim, nessa eu acabei conhecendo muito mais gente que fazia quadrinhos também aqui no Brasil. Essa galera passou a me convidar a outras coletâneas, como foi o caso da VHS ali em cima, que aliás a VHS venceu um prêmio aqui no Brasil que chama o HQ Mix, que a gente cunha de o Oscar dos quadrinhos brasileiros, né? E ela venceu na categoria de melhor publicação independente em grupo, ou seja, porque ela é uma revista, né, que com vários artistas, roteiristas produzindo histórias num livro só, e ela ficou muito legal porque ela ainda brinca com esse formato da fita VHS, né, para quem lembra como é que era ter uma fita VHS, enfim. Então foi uma experiência bem legal passar por isso, porque, de novo, é isso. Uma coisa, consequentemente, em um ano eu produzi uma, depois veio o convite da outra, e com essa eu comecei a participar de feiras, como a CCXP, que acontece em São Paulo, e feiras que eu já vinha participando aqui em Brasília também, mas isso me ajudou a, cada vez mais, ganhar mais um degrau dentro do trabalho dos quadrinhos, né? E aqui, também, essa série chama Insta Comics, é uma série que eu desenvolvi pensando em fazer quadrinhos para o Instagram, pensando em, eu quero fazer uma história em quadrinho publicada nos stories do Instagram, por isso até a brincadeira com o nome de Insta Comics, ou seja, o formatinho aqui do livro é exatamente o formato da tela do celular, digamos assim, né, a dimensão, e aí cada página era um quadro. E eu queria contar uma história em quadrinhos através dos stories no Instagram e você fosse lendo e passando, né? Porque eu me lembro que a gente viu uma vez o perfil da Biblioteca de Nova York, eles estavam publicando livros em domínio público pelos stories e eles estavam nos destaques.
Então, esses livros que estavam lá, eles eram como se fossem e-books que você pudesse ler pelo Instagram, no metrô, na rua, no ônibus, ou o que fosse. E aí nessa eu olhei, eu falei, pô, podia ter uma história em quadrinho assim, né? Isso é muito massa, porque a gente está acostumado com ver histórias, quadrinhos ou tirinhas publicadas no feed do Instagram, mas pelos stories seria diferente, né? Então eu pensei, pô, vai ser um formato massa. E além disso, elas são histórias interativas. Então, quando você chega num certo ponto da história, quem lembra do Você Decide, que passava na Rede Globo aí, já ouviu falar? Mas Você Decide era um programa que tinha uma história e chegava num certo ponto, acontecia uma coisa ou outra na história. Uma decisão tinha que ser tomada. Abre essa porta ou aquela. E era um momento onde a televisão anunciava, ok, agora para todo mundo, quem quer votar na opção A, liga para o telefone X. Quem quer votar na opção B, liga para o telefone Y. Então eu fiz a mesma lógica através de enquete dentro do Instagram, dos Stories, e a galera votava o rumo da história para onde eles queriam ver que a escola. E aí depois das 24 horas eu publicava, via a votação da galera e na sequência publicava o final que a galera escolheu. Então foi bem legal, a gente produziu 3 histórias aqui, eu fiz em colaboração com amigos, aqui o Ayrton Marinho, que foi o roteirista da história comigo da Imaginários, ele produziu essa história junto comigo aqui, e a Isabel Rodrigues, minha noiva, foi minha co-criadora aqui com essa terceira história também e me ajudou a roteirizar, a gente fez junto. E esse aqui, ele foi indicado ao prêmio também do HQ, o mesmo HQ Mix, esse aqui foi indicado a melhor web quadrinho. E, na sequência, eu produzi o livro Cala a Boca Fido, que aí essa foi em parceria de novo, mais uma vez, como as coisas, uma coisa vai levando a outra à medida que você vai caminhando e vai fazendo sua jornada. Se você não está achando que as coisas têm que vir até você tem que aproveitar as oportunidades que chegam e às vezes a gente não percebe. Então, por exemplo, uma das CCXPs que eu fui participar, a gente estava dividindo mesa, precisava dividir mesa e não tinha com quem dividir. E aí um parceiro, o pessoal da editora Draco, me indicou um amigo, falou, tem o Eduardo, ele é legal, gente boa, divide mesa com ele está precisando de alguém para dividir também. Massa. A gente sentou, tava lá na CCXP, acabou virando brother, amigos, e aí a gente falou, pô, a gente precisa fazer alguma coisa junto, vamos nessa e tal. Até que um dia ele tinha uma história e me mandou, que era o início da história do Cala a Boca Fido, que é uma história de Segunda Guerra Mundial. A gente aproveita ali o gancho do Brasil na Segunda Guerra, e aí a gente viu que tinha uma oportunidade de contar uma história, de um drama, de um soldado que perderia o seu pelotão inteiro por causa de uma emboscada dos nazistas, e aí a gente amarrou uma história ali de sobrevivência, de desgaste, muito na pegada assim meio Resgate do Soldado Ryan, o pianista, né, essa coisa, vivendo um pouco esse drama da guerra e tentando sobreviver, né? E aí aqui é um pedacinho desse quadrinho e tentando trazer um pouco dessa emoção aqui, um momento crítico aqui, onde no meio da emboscada ele perde um dos parceiros dele, mas a história gira muito em torno Chico e o cachorrinho, o Fido. Então é muito sobre essa amizade dos dois, né? Então foi muito gratificante fazer esse gibi, porque foi o meu primeiro quadrinho completo, digamos assim, né? Onde eu fiz uma história do início ao fim, que era um livro cheio, grossinho, entendeu? Até então só tinha feito histórias mais curtas, então a experiência foi bem legal. Esse aqui eu também tive a oportunidade de fazer também todo as cores e o traço, né? Então pude imprimir bastante da minha visão, assim. Agora sim, a gente pode falar um pouquinho de momento atual na Marvel. E para dar uma contextualizada, como é que saiu daquele quadrinho independente e de repente chegou em Marvel, né? Bem, a Marvel e outras editoras, eles sempre mandam pessoas para as feiras, convenções pelo mundo, que são recrutadores, digamos assim, né? Tem um pessoal que fica mais em contato com os talentos, que lida com os artistas, né? E aí eles fazem avaliação de portfólio.
E aí, com isso, desde 2016, na minha primeira ida à CCXP, quando eu não tinha nenhum quadrinho impresso, quando eu não tinha publicado nada, eu descobri que tinha tido ia ter uma avaliação de portfólio. Levei lá uma pasta cheia de cartaz e desenhos que eu tinha feito, apresentei e os caras falaram, legal, massa, mas eu preciso ver páginas, preciso ver gibi para saber se você sabe fazer quadrinhos, né? E me deu o cartão. Aí nessa, massa, peguei o cartão, comecei a produzir o que a gente chama de amostras, né? Você pega um roteiro que seja fictício ou já existiu, faz umas 5 páginas e aí manda. E aí eu fiquei fazendo isso. Eu pegava, produzia, mandava, aí assim, e a galera não responde. Se eles não têm uma resposta positiva para te dar, eles não vão ficar tipo, legal, bacana, melhor é isso, melhor aquilo. Antigamente, até era assim, eles até mandavam uma carta assim, comentando o que estava errado no seu trabalho. Mas é muita coisa que esses caras recebem hoje em dia. Então, e ele avisou, eu não vou te responder até ter alguma coisa. Então, vai mandando, não para de mandar, não quer dizer que eu não estou olhando. Eu estou olhando sempre. Então, com isso, eu tive essa oportunidade em 2016, a primeira vez, e em todo um ano consequente, praticamente, na CCXP, tinha alguém de uma editora nova. Se era Marvel de novo, ou agora veio editores europeus, vieram, enfim. Toda vez que tinha uma avaliação de portfólio, eu levava novidade, eu levava o gibi que eu estava publicando naquela edição, levava mais um negócio, e tentando, né, tentando ver como que eu conseguia furar essa bolha, como é que eu conseguia entrar. E assim, eu já estava até começando a perder as esperanças, apesar de que não parava de produzir, não estava deixando de estar envolvido com quadrinhos aqui, mas não receber uma resposta depois de tanto tempo, uma hora você começa a pensar, cara, o que eu estou fazendo de errado, né? E aí eu até recebi um convite para fazer um outro quadrinho com um roteirista americano, assim, que me achou na internet através de um agente, e me convidou, falou, tem esse projeto aqui, se quiser participar, quiser fazer. E eu pensei, legal, acho que se eu publicar alguma coisa com alguém nos Estados Unidos, talvez isso me ajude a chegar lá, né? Porque aí, de repente, eles podem ver, legal, não, esse cara tem quadrinho aqui, então é confiável, entendeu? Ele produz e por aí vai. Então, eu comecei a fazer esse quadrinho com esse outro roteirista, só que, enfim, produzi 2 e nada de aparecer Marvel, né? E eu mandando material. Até que eu decidi, não, vou dar um jeito e comprei passagem e fui para uma Comic Con nos Estados Unidos, especificamente em Nova York. E aí, onde eu levei material, eu imprimi um portfólio, assim, em formato de quadrinhos mesmo, uma revistinha. Levei umas 80 cópias, assim, e saí distribuindo, assim, ó. Eu passava na mesa dos artistas, assim, e ia entregando de mês em mês, assim, tipo, parava para trocar uma ideia, me apresentava, especialmente os que eu já conhecia, eu admirava o trabalho. Eu ia lá e entregava o material e tudo mais, e para tentar até receber desses artistas também um retorno. Alguns até ofereciam logo de cara, você quer uma avaliação e tal. E nessa eu apresentei, tinha uma banca lá da Marvel para deixar seu material, inscrevi para fazer a avaliação e no dia seguinte saiu a lista e meu nome não estava na lista. Aí eu, putz, não acredito. Vai ser outra lista amanhã, que era no sábado. Aí mas eu não consegui comprar o ingresso do sábado. Eu tinha comprado eram 4 dias, tinha esgotado, eu tinha só a da quinta, sexta e do domingo. E logo do sábado eu não tinha. Eu estava contando que eu tivesse a resposta pelo menos na sexta. Aí eu tive que correr durante a sexta inteira. Eu fiquei tentando achar quem tinha o ingresso para vender, porque estava tudo esgotado. Aí um amigo meu falou: achei uma fulana aqui que ela tem uns ingressos a mais. Ela vai vender. Mas consegui comprar o ingresso. Cheguei lá no sábado para ver meu nome na lista. E não estava na lista. Caraca, bicho. Não é possível. Aí eu tive a felicidade de encontrar com esse recrutador em uma outra atividade lá na feira, e ele falou, vou estar no Brasil no final do ano, né, na CCXP. Então, de repente, a gente se encontra lá, né? Eu não sei, às vezes a gente pega para ver o material e fala com a galera depois, e não sei o quê. Então, não sei, pode ser que eu te procure depois, mas no Brasil a gente conversa. Massa. Aí no Brasil, fui lá, me apresentei de novo, e aí agora eu fui chamado, massa.
Aí ele me chamou, ele falou, legal, pô, eu lembro do seu material, eu vi lá em Nova York, não sei o quê, massa. Eu ia te procurar depois, mas aí rolou isso, rolou aquilo, não sei o quê, meu tempo passou e eu acabei não te procurando, aí eu vi que você estava aqui, então vamos conversar. Aí ele já ia até fazer uns comentários meio negativos, assim, alguma crítica que ele ia fazer meio, olha isso aqui que podia melhorar. Eu falei, eu produzi coisa nova, de Nova York até lá, que eu recebi muito feedback e tal, não sei o quê, que eu estava trabalhando num quadrinho, que era esse para o outro roteirista, e aí eu mostrei essas páginas novas, né? Aí ele, pô, não, tá bem legal. Aí ele gostou, pô, deu uma boa melhorada, não sei o que, tava... Enfim, não sei exatamente o que ele viu, o que foi que mudou, né? Mas ele viu mudança e na hora ele falou, cara, você tá pronto. Quando é que você pode começar? Aí é aquela, né, aquela... É tudo que você quer ouvir naquela hora, né? Só que eu não podia dizer agora, porque eu tinha que terminar esse gibi. Eu tinha um compromisso com o meu outro cliente, né, com outro roteirista. Aí eu falei, eu preciso de 3 meses. Me dá 3 meses, eu termino isso aqui e aí eu tô livre. Aí ele, ok. A gente se fala em 3 meses. E aí foi a hora que chegou os Novos Vingadores. E aí eu recebi o convite para fazer 2 edições de Novos Vingadores, onde eu entrava como... Já tinha um artista principal trabalhando na série e eu fui convidado para fazer a 4 e a 5. E aí foi um momento... Opa! Aí foi um momento épico aí de realmente ver onde tudo, de fato, começou a deslanchar e começou a mudar. E aí eu fiz os Novos Vingadores, aqui tem algumas páginas do quadrinho. Essa aqui é especificamente a primeira página que eu fiz e foi extremamente... uma crise de ansiedade e loucura, porque apresentando a primeira página eu estava absolutamente nervoso, achando que eu ia receber todas as críticas do mundo, fiz tudo errado, eles contrataram o cara errado, e infelizmente esse sentimento não foi embora, até toda vez que eu vou mandar uma página nova, eu ainda acho que eu vou receber o finalmente, pô, legal, você teve a sua chance, deu certo, tá bom, agora a gente precisa de um artista de verdade, então a gente vai seguir com outra pessoa. E na sequência, eu fui convidado para fazer algumas páginas nessas edições aqui do Surfista Prateado, porque acontece isso, o desenhista estava apertado de prazo, aí eu trabalhei, eu fiz 4 páginas em cada um, e eu fiz 3 páginas nesse aqui, do Unbreakable X-Men. E no meio desse caminho todo, eu recebi um e-mail. E foi um e-mail que foi um convite muito surreal que eu recebi, e eu tive que guardar esse segredo do que era esse convite por muitos meses, né? E até que um dia saiu essa matéria na página da Marvel, que está escrito: os X-Men estão juntos em X-Men United, onde em março X-Men United vai ter um novo começo dos X-Men com Eve Ewing, a roteirista, e Thiago Palma aqui reabrindo a porta da escola dos mutantes, né? Então esse foi um momento épico aí e um pouco inacreditável ainda, né? Ainda dá uma, né? E esse recomeço é X-Men United, essa é a minha capa dessa primeira edição aí do X-Men, que está saindo hoje lá nos Estados Unidos. E esse recomeço aí, onde eles me convidaram também para fazer o design da escola inteira, né? Então era uma escola toda nova e eu tive que propor todos os designs dos diferentes ambientes, né? Então assim, tem as salas de treinamento, tem uma sala de palestra, biblioteca, tem assim um monte de coisa acontecendo e eu tive que bolar tudo do zero em tempos recordes, né? E aí que uma cena de uma das páginas onde eu desenhei oficialmente o Wolverine pela primeira vez, assim, tipo, para valer em uma cena de ação, assim, né, daquelas que a gente só sonha em fazer, ou já viu no desenho animado, sei lá quantas vezes, já leu no gibi e nunca imaginou que ia ser a nossa chance, nosso dia de fazer, né? E, assim, falando um pouquinho de processo, né, da minha maneira de trabalhar, eu faço muito um trabalho misto, né, assim, tanto no digital quanto no analógico. Aqui então, por exemplo, aqui na esquerda eu estou fazendo o esboço das páginas no Photoshop, desenhando ali onde eu tenho um espaço para, sabe, apagar, tentar de novo, estica, diminui, troca, bota
linha de perspectiva, para poder fazer o estudo do cenário, etc. e tudo mais, onde eu posso explorar isso com calma. E aí depois, aqui, onde eu estou fazendo a arte final, né? Ou seja, aplicando a tinta no papel, depois que eu peguei aquilo que eu fiz no computador, aí eu imprimo na página, bem de levinho, assim, um azulzinho claro, e aí eu venho por cima e finalizo e meto a tinta na página. Mas nem toda vez é assim. Às vezes eu faço a página inteira no digital também. Depende muito do processo, depende muito de como o prazo está apertado ou de quão confortável eu estou com aquilo também naquele momento, né? E aí, assim, eu acho que a gente tem um momento para perguntas. Quem quiser saber alguma coisa, quem quiser tirar alguma dúvida. Alguém tem alguma pergunta? Quer perguntar alguma coisa ou não? Sim? Não? Não tem problema? Vai lá, você? Peraí, será que a gente tem um Massa, eu tenho um microfone para chegar até você. Bom, meu nome é Matheus. É meio surreal você entrar na Marvel. Tipo assim, quando você entrou na Marvel, o que que passou pela sua cabeça? Tipo, tu falou, caraca, eu tô na Marvel, o que que eu faço? Como é que foi? Como é que é? Então, o Tô na Marvel é virtual, porque eu faço daqui, né? Eu trabalho daqui de casa, do Brasil, mando as coisas para eles por e-mail, mas estar dentro do contexto Marvel, dentro do ecossistema, assim, é muito louco, porque por exemplo, eu imaginava que eles fossem ser, assim, fossem ser, de certa forma, até quase frios, assim, porque você pensa, pô, é uma empresa gigantesca, com 1000 partes se movimentando, que tem toda essa franquia, esses IPs, esses personagens, essa coisa assim. Então eles iam ter um controle assim muito grande em cima do que você está fazendo e assim até você entrar fazer do jeitinho que eles quisessem, digamos assim, acertar, né? Eu imaginei que ia ser difícil, né, nesse sentido. Ou sabe aquela coisa tipo, a fila anda, hein? Então assim, não dá mole não, sabe essa coisa? E foi o contrário. Foi assim extremamente bem recebido. Eles são muito parceiros, muito colaborativos. Eles apoiam o artista, mesmo o artista passando dificuldade, digamos assim, o artista tendo crise de ansiedade, não está conseguindo trabalhar direito, está achando que não vai conseguir finalizar e às vezes a pessoa, sei lá, tem TDAH e tem hiperfoco e está perdendo prazo. Você acha, esse aí vai ser cortado já. Não, eles estão lá, pô, não, o que a gente pode fazer para te ajudar? Vamos lá, a gente encontra um ritmo, a gente chama alguém para te ajudar e completar esse quadrinho, vamos encontrar uma solução. E outras são muito apoiadores também, sabe? Você está lá, você manda um e-mail, e aí eles dão retorno sobre o quadrinho, dão retorno sobre as coisas. Então, assim, senti muito legal assim essa receptividade e o tratamento, por enquanto, tem sido só coisa positiva, assim, nada negativo até hoje que eu consegui passar com eles. Então isso tem sido muito bom, assim, muito fantástico, assim. Tem mais alguém? Tem essa moça aqui, ó. Olá, eu queria perguntar, quando você recebeu o convite, qual foi o processo, a parte difícil de você não ter a influência de outros artistas, né, que já haviam feito os quadrinhos, né, do X-Men, do Hulk ou do Wolverine, para você criar o seu próprio estilo, né? E Então, a Marvel não tem um lance de tipo, olha, você tem que seguir esse estilo, você tem que desenhar assim, e o livro tem esse estilo, então é legal você ser mais ou menos assim. Eles me chamaram pelo jeito que eu desenho. Eles não pediram para eu mudar nada, eles não querem que você mude nada, eles são muito de tipo, é o seu jeito de fazer. Se você começar a se duvidar, é você. E aí é difícil a gente não se comparar. Eu mesmo tive, especialmente fazendo, a Bel sabe muito bem, minha noiva, que assim, eu comecei a entrar em piripaque, especialmente por causa do X-Men. Eu chegou no X-Men, até então os outros eu não era o artista principal. Eu não era o nome que, para quem a série, sabe, tem que responder, digamos assim. No X-Men, não. Tipo assim, saiu o meu nome e o da roteirista. Então, assim, estamos no foco, e aí a galera, assim, já vai cair em cima, assim, no desenho é que nem um fulano. Se entrar no Twitter, então.
Nossa, a gente já teve esse plano e agora a gente vai ter esse cara, o que está acontecendo? Então, assim, foi bem, bem difícil no começo, eu confesso, lidar com isso e deixar essas coisas penetrarem e tomarem conta da minha segurança e tudo mais. Então, mas hoje eu já estou mais tranquilo, né? Já fiz até a 4ª edição, então eu acho que está tudo bem. Então, assim, e também você começa a ver um pouco mais de retorno também positivo da galera. Aí você já começa a relaxar um pouquinho. Ah, tá bom. Não tem só os haters do Twitter que estão falando alguma coisa, né? Diga. Acho que a gente está no limite, mas vai lá. Então, agora foi. Tu já conheceu o Kevin Feige? O Kevin Feige? Acho que o que mais me perguntam é você já conheceu o Tom Holland? Ou você tem algum spoiler do Homem-Aranha para falar? Mas não, ainda não conheci o Kevin Feige. Poxa, velho. Porque ele é da área do cinema, né? Então, assim... Também eu queria falar do sonho que eu sempre tenho, que eu estou fazendo um roteiro do Em Busca do Poder Perdido. Só que não sei se tá muito bom. Eu queria te mostrar, só que tá lá em casa e não tem como buscar. Eu queria muito te mostrar. Me manda uma mensagem no Instagram, depois a gente conversa. Beleza. Não tem problema não. Mas bota para fora. Uhum. Perfeito ou não, isso não existe perfeito. Tipo o importante é você botar para fora, né? Tipo assim, tem 2 protagonistas na história. Que, depois a gente conversa sobre isso com calma. Beleza. Beleza? Gente, mais uma vez, muito obrigado a todos que estão aqui, todo mundo que compareceu. E quem quiser, me dá um alô no Instagram, manda uma mensagem, quiser trocar uma ideia aqui. E eu convido todos a dar uma passadinha aqui na área Makers. Eu estou com um pessoal aqui da M-Mart, tem uma mesa aqui, que estão vários quadrinhos. É a primeira mesa ali, começando perto do vão aqui da entrada aqui atrás. Eu estou com os quadrinhos dos X-Men lá também. Quem quiser trocar uma ideia, eu assino o quadrinho para a galera também. E é isso. Obrigado, viu, gente? Valeu, Thiago! Salva de palmas! Nosso talento aqui de Brasília para o mundo. Valeuzão o papo. Quem quiser pode passar lá para conversar contigo. Dando sequência